Olá para você que acompanha a programação da TV Objetiva, que bom estar com você nessa terça-feira e mostrar os talentos da nossa cidade. O nosso convidado de hoje é o Licinho. Na realidade, nós vamos conhecer um pouco mais desse artista barbacenense que está fazendo um sucesso no Rio de Janeiro. Vamos conversar com ele um pouquinho, mas primeiro dar as boas-vindas, né, Licinho? Você que canta e encanta todo mundo. Falar de samba, falar de música e falar de gente da nossa terra. Seja bem-vindo, viu? É sempre um prazer. Olha, eu sei que você faz muito sucesso em Barbacena, em toda a região. Você que está acompanhando, aposto que já foi numa apresentação do Licinho. Mas vamos falar um pouquinho da sua carreira. Como é que tudo começou para você? Eu tenho minha grande influência sempre foi meu pai, né? Desde criança, eu participando com ele de rodas de samba, vários outros shows, ele que era um percussionista. Só que eu gostava de futebol. E com uns 13 a 14 anos eu comecei a me envolver um pouco com a música, comecei tocando pandeiro e ficava vendo as aulas de cavaquinho. Num dia que ele viajou, eu peguei o cavaquinho e fiquei um mês com o cavaquinho, aí me apaixonei pelo cavaquinho também e comecei a frequentar as rodas de samba assim, ia com a cara e a coragem de tocar, e eu sempre me incentivava, né? E nos conselhos, a gente nunca teve aquele momento de aula de cavaquinho, mas uma conversa sobre música, assim. Aprendi muito com ele conversando sobre música. Bom, eu sou uma amante de samba, acho que samba é poesia mesmo, né? Sempre. Mas você é percussionista, tem o cavaquinho, agora tá no vocal, como é que você administra isso tudo, assim? Na verdade, assim, na música eu gosto muito da parte de criação, sempre gosto muito dessa coisa da criação, não muito virtuosa, assim, mas mais da criação. Então, na percussão, eu sempre quis buscar alguma coisa a mais. Então hoje eu toco um estilo que chamam de percuteria, mas eu chamo tudo de percussão. E foi aonde que eu conheci, né, a Fernanda e o William com o Projeto Brasilidade, que me deu essa oportunidade de criar um sistema novo de tocar percussão, um jeito novo. E o jeito já, a coisa mais tradicional, com o samba, de tocar o pandeiro, tantã. Sempre gostei muito de escutar, né, a gente escutar muito disco, escutei muito Fundo de Quintal, que com certeza todo mundo muito bom também, escuta, né? O Fundo de Quintal, e o meu espelho sempre foi o meu pai, assim, sabe? Então eu não precisava muito de ir buscar, na época não tinha internet, eu não precisava de buscar, eu ia, buscava os sons, assim, vendo ele tocar, Tudo em casa. Tudo em casa. Sim. Nós vamos falar um pouquinho da sua carreira com a Fernanda, mas agora nós vamos falar um pouco também sobre o seu lado no show. Nós sabemos que você é muito criativo nos shows e que você, com esse contato direto com o público, você atende perfeitamente o que o público quer ouvir. Como é que é? Isso é um dom na realidade seu, né? Assim, dentro do samba, como tem aquela coisa do samba, do pagode e tal, então naquela época de 90 que surgiram várias bandas, eu estava começando a tocar naquela época, então eu era aquele amante do samba raiz, mas comecei a tocar também nessa época. E eu achava as músicas criativas, são músicas românticas, mas criativas. Sempre achei elas muito criativas. Então tem eu olho assim para o público e vejo, com certeza a maioria que está aqui viveu essa época também. Então eu estou lá com as minhas músicas, né, apresentando uma novidade, tocando samba tradicional e voltando um pouquinho na época que todo mundo curtia, assim, aí de mexer com isso, traz um pouco de MPB, coloca alguma coisa diferente. Porque tem assim uma falsa sensação, digamos, que Barbacena é uma cidade interiorana. Você saiu de Barbacena, foi para uma cidade onde o samba tá na veia. Todo mundo é samba 24 horas por dia. Muito. E assim, essa interferência do samba para Barbacena, falar, não teve nada disso, né? Que não vai dar certo, que Barbacena não tem nada a ver com samba. O Barbacena é samba também, né? É samba, com certeza. E tem muita gente que consome mesmo samba, assim, não só gosta, consome, compra discos de samba, procura sobre samba, né? Isso é muito bom para quem Isso canta é muito bom, também, claro, com certeza. Agora vamos falar como começou a história. Nós outro dia conversamos com a Fernanda Santana, que também é um talento da nossa cidade, junto com toda a sua equipe, está com um projeto muito bacana. E o Licinho tá lá junto com a Fernanda Santana também, é uma outra parte da sua carreira, né? Isso. Faz parte, tudo agrega, tudo soma, né? Fortalece muito. Foi há 7 anos atrás, assim,
Sei que a Fernanda tinha uns 18 anos, eu recebi um convite para tocar com ela. Ela era amiga do meu irmão, só que eu não conhecia assim, ela tão bem, nem como cantora, né? E montaram uma banda, e foi me falando o nome das pessoas, assim, da banda. Eu falei, nossa, uma banda interessante, né? E ela estreou aos 18 anos, e depois, com a viagem do amigo nosso, o Pablo, ele me indicou para começar a fazer um esquema assim, mais reduzido com ela, de tocar em bares, de fácil logística, né? Uhum. E eu estava começando a tocar esse lance da percuteria, assim, de tocar percussão com o violão só, sem banda. E ali a gente começou a tocar, ir muito para beatport, a gente ficou viajando, rodando, e foi profissionalizando, foi amadurecendo essa coisa do projeto Brasilidade. Até muita gente fala, só depois de 7 anos o CD. Mas eu acho que esse é um momento que a gente está mais maduro também. Esses últimos 3, que vai fazer 3 anos no Rio, foi assim para dar aquele... foi para agregar, né? Mesmo isso, aquela coisa artística mesmo, sabe? De entender o que a gente representa para a gente mesmo quanto artista, para conseguir repassar isso para frente, que é muito... E foi de Barbacena para o Rio, do Rio para o mundo, porque agora vocês ganharam tudo isso, né? E agora com o CD, que tá ficando um CD, vai ficar maravilhoso. Vamos falar do CD então agora. Porque, gente, o CD, na realidade, é de pai para filho. Isso, o CD do Samba do Licinho é de pai para filho. Então, é uma história muito bacana, porque ter o pai como exemplo, todo mundo tem, né? E faz a homenagem. Mas no seu caso, você tinha um outro sonho, um outro ideal, acabou que viu na música um ideal de vida. E o seu pai teve ativamente, como nós falamos no começo da entrevista... ele teve realmente esse incentivo presente nessa sua decisão, né? Isso, claro, sempre me incentivando, minha mãe também sempre me incentivando, e eu mudei para o Rio e deixei aqui algumas músicas gravadas. Estava gravando algumas músicas, tinha algumas coisas com o Alexandre Costa, que me ajudou a fazer produção, e tinha algumas coisas lá separadas. Aí começou, quando tinha 4 músicas, eu falei, vou fazer um CD. Surgiu a ideia de fazer um CD. Aí, qual o nome do CD? Eu falei, poxa, assim, não diretamente as músicas falavam uma música em homenagem ao meu pai, mas não todas falavam dessa coisa de pai para filho, mas eu acho que é um primeiro CD meu, né? Primeiro CD autoral, com músicas autorais, tinha que ser o de pai para filho, que é onde surgiu essa história. Porque tá no sangue, né? E perguntei a algumas pessoas, de pai para filho, todo mundo ótimo. Tem aquela coisa também, de às vezes a gente preocupa, é clichê, não é? Mas assim, eu acho que caiu muito bem. Casou bem, né? O nome com a sua história, inclusive. E eu vou mostrar pra você, olha, Samba de Licinho de pai pra filho. Olha que bacana. Pois é, e nesse CD aqui tem muita música bacana mesmo, pra quem gosta de samba, pra quem quer conhecer o trabalho. E tem uma que me chamou muito a atenção, é Abelha Rainha. Abelha Rainha, essa música muita gente gosta disso. Muito legal. E agora, pra gente acompanhar, pra gente conhecer, nós vamos ver que na realidade foi um clipe que foi uma surpresa pra você, foi tudo... Como é que aconteceu essa gravação? Quando eu gravei a música, né, fiz a gravação no estúdio, eu gravei, nesse CD eu gravei os instrumentos, eu gravei percussão, cavaquinho, e o William de Magalhães fez os violões, né? Aí eu fui gravar a voz, gravei o vocal e viajei. E essa música ia ficar para editar, em algum momento a gente ia editar ela. Aí eu fiquei no Rio, sem internet, durante a primeira semana, e o Alexandre conseguiu me falar comigo, falou, já viu a sua música aí no YouTube, e outras pessoas me falando. Quando eu olhei, já 900 pessoas já tinham... Nossa, que susto! Aí eu falei, aí que eu fui na Lan House, corri e coloquei lá a Abelha Rainha. Então foi a surpresa do Alexandre. E qual foi a sensação de ver, né? Eu falei, olha que legal, eu fiquei imaginando no dia, né? Eu falei, eu devia ter preparado alguma coisa, mas não foi assim, espontâneo. E ele foi gravando, eu não sabia que estava sendo gravado. Ele foi registrando. E é muito bacana, porque essas gravações, geralmente, elas são feitas em estúdio, o artista está muito preparado, sabe que está sendo gravado, monitorado, tem toda uma estrutura, um suporte para o cantor. Isso. E você, foi no susto, não seria um vídeo que eu fui preparado para produzir. Aquele vídeo, uma coisa do dia a dia, fui lá para gravar a música,
nem sabia se ia ser aquele vocal que ia estar valendo. A gente fica naquela coisa de sempre querer avaliar um pouco mais. Então você estava bem à vontade para fazer a música? Bem à vontade. Eu estava já pensando que eu poderia refazer, sabe? Fui com essa intenção, de repente eu gravo, aí eu posso regravar também. Acho que foi isso que... Aquela coisa, vamos gravar um para ver como é que fica. Isso, aí depois eu viajei, já pensando que a música poderia ser editada, aí o Alexandre lançou ela no YouTube. E eu aposto que você está curioso, você que está acompanhando a nossa reportagem, mas vamos assistir então esse clipe surpresa do Licinho. Vamos acompanhar a Abelha Rainha. Que bom, se fosse a vida seria doce ao ponto de adoçar as trilhas do mundo novo. Te encontrar de novo é maravilha. Te ter um pouco só é desperdiçar o mais puro mel. Minha abelha rainha, o mais puro mel. Minha abelha rainha. Ah, se fosse amor teria dor, se fosse amar. Ah, se fosse amor teria dor, se fosse amar. Minha abelha rainha. Minha abelha rainha. Ah, que bom, se fosse a vida seria doce ao ponto de adoçar as trilhas do mundo novo. Te encontrar de novo é maravilha. Te ter um pouco só é desperdiçar o mais puro mel. Minha abelha rainha, o mais puro mel. Minha abelha rainha. Ah, se fosse amor teria dor, se fosse amar. Ah, se fosse amor teria dor, se fosse amar. Minha abelha rainha. Minha abelha rainha. Ah, se fosse amor teria dor, se fosse amar. Ah, se fosse amor teria dor, se fosse amar. Minha abelha rainha. Minha abelha rainha. Minha abelha rainha. Gente, essa música é muito bacana. Agora, me fala uma coisa. Todo mundo quer uma abelha rainha?
É mais ou menos assim a ideia dessa música, a mensagem. Ninguém vê, né? A gente encontra com tanta gente e a abelha rainha, ela fica lá, né? Diz que é o mais puro mel. Então começou que bom se fosse, a vida seria doce. Aí eu comecei a brincar com essa coisa, de imaginar, né? Uma composição sem um tema específico, assim. E a abelha rainha, ninguém nunca viu como é que é, né? E fica naquela... todo mundo quer ter, né? Aquele grande amor. A perfeição, né? Muito bacana. E agora vamos falar dos seus shows ou das suas apresentações em Barbacena. Como é que você está dividindo esse tempo? Ou seja, está no Rio, trabalhando com a Fernanda, com toda a equipe, e está monitorando também a sua carreira, né? Os seus trabalhos. Como é que está acontecendo isso tudo? Olha, eu sempre gostei muito de juntar as pessoas, né? Então eu criei essa roda de samba do Licinho, sempre tem convidados por isso. Às vezes eu trago gente que não tem muito tempo, que não toca, outros que fazem um outro tipo de trabalho, trago pro samba, pessoas novas, assim. Então eu sempre separo, assim, esse momento de trazer a roda de samba para Barbacena, que eu gosto muito de Barbacena, né? Eu gosto de sair, falar bem de Barbacena. Seu berço, né? Sempre. E olhar com os olhos as boas coisas que a gente tem, né? E batalhar para melhorar outras. Então, o que eu posso fazer é com o samba, eu penso assim. Então, sempre trago de 2 em 2 meses, alguma vez, essa roda de samba do Licinho. Tento na agenda, eu tenho que puxar essa data e coloco ela ali. Que penso bom, que vai né? dar certo e não acontece. É muito bom pra gente que gosta. Sempre a data dá certo, não bate com o projeto Brasilidade, ainda bem, até hoje não aconteceu essa coisa. Ai, que bom. Agora, teve muita gente que contribuiu, que ajudou. Essa carreira do Licinho é um trabalho de muita gente. É todo mundo ajudando, de alguma forma contribuindo. Com certeza. Quais são as pessoas que acompanham a sua carreira, que te ajudam, ou que trazem letra de música, ou que às vezes... já chegou, inclusive, alguém que te diz, aqui eu fiz essa letra, acho que vai dar um samba bacana, o que você acha? Tem um grande parceiro, poeta, o Paulo Poeta, né, que é um poeta daqui de Barbacena, compositor de vários sambas de escolas daqui de Barbacena e região. E há muito tempo atrás tinha uma disputa de samba na Tijuca, eu conheci ele de perto, fui tocar um samba para ele, e ele me mostrou um monte de poesias, né? E eu tenho várias músicas com ele, algumas ainda serão gravadas, e nesse disco tem uma música, que é uma parceria minha com o Paulo Poeta, um poema dele que eu peguei. E tem um exemplo de samba, para você que tem em casa também, que fala, estava escrito num papel de pão, não é do Licinho, mas é que é uma música que fala geralmente dos sentimentos daquele momento, que a pessoa acaba em determinado momento compondo uma música através de situações e sentimentos. Tem também o Ivan, que de verdade, que é um compositor, tem um momento desse que fala na música dele, que é: deixei que o cavaco vibrasse e a mão deslizasse em cima do papel. Pois é, porque a composição é uma coisa assim muito natural, que é sentimento puro, né? Isso. Não tem nada muito preparado para isso. Tem muita gente que fala que tá psicografando, não tá compondo, né? É porque sai do coração, na realidade, todas as composições. Isso, que às vezes... E eu tenho muitas vezes, eu componho assim, sem tema, eu saio escrevendo e depois eu vou olhar o que tá acontecendo. Porque o verdadeiro músico tem disso, né? Pensa no sentimento do outro que... Isso, se contar uma história assim, de repente... às vezes nem na hora, assim, de conversar com muita gente, você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali... Quando vai escrever, às vezes escreve alguma coisa hoje que você fala, de onde tirou isso? E daqui a alguns anos você vai viver exatamente aquilo que escreveu. Exatamente. Tanto é que nós temos sempre uma música que acaba identificando, né? Fala, nossa, essa música parece tanto com a minha história. Sempre tem isso, né? Então, exatamente, porque a música, ela sai do coração, todas as composições, né, Licinho? Sempre. E tem uma pessoa que acompanha o Licinho, que é a noiva dele, que é do Rio, né, que tá sempre ali te incentivando muito. Vamos falar, né, porque tem que incentivar mesmo, a mulher tá sempre presente, a carreira dá muito certo. A Cristina? Isso. Sempre presente com você? Sempre presente, sempre me incentivando. Isso é muito bacana também. Muito bom, né? Muito bom, é um grande suporte. Muito bem.
Agora, nós vamos inclusive falar sobre uma música para ele que está com 16 anos de carreira. É muito tempo, é muita estrada, é muita composição, histórias bacanas. Teve inclusive uma história que vocês ficaram assim, sem ter para onde ir, foram pro Rio. Sabe aquela coisa assim que não espero nada, vamos ficar, não sei o que vai ser, só sei que vai ser. E foi exatamente assim, né, que você começou. Foi uma provocação do nosso amigo Fred Furtado, a gente voltando da conferência de cultura e falando sobre cultura, conversando, e ele me fez uma pergunta: quem você acha que sairia de Barbacena? Que eu sempre falei, não, tem que sair um artista. E eu falando, e ele falou, você está falando de você, e quem que você vai levar contigo? Aí provocou, aí no outro dia eu já falei com a Fernanda e com o William, Fred provocou a gente nesse sentido, a gente fazer uma nova vivência, uma experiência para o nosso crescimento, né? Aí a gente começou a pensar nisso, aí reunimos ele, com o Clebinho, e a gente meio que planejou só de querer estar lá, já era o planejamento, já era nesse sentido. E fizemos um show aqui, meio que um show de despedida, né, para arrecadar alguma coisinha para chegar lá. Porque tinha que ter. E a gente chegou, nós fomos para o Rio de Janeiro, e chegou lá, era em janeiro, na primeira semana de janeiro, a gente já chegou e tinha só um lugar para tocar, né? E não era fixo. Então, assim, foi... muito incerto, né? Mas com muita vontade, assim, né? Coragem. E cumplicidade também, de que é uma experiência de vida também, conviver com, né? São 3 pessoas, eu convivo muito mais com o William, com a Fernanda, do que com a minha própria família aqui. Então, assim, nós somos uma família hoje, assim, é uma experiência muito, muito legal. Eu acho que daqui a uns anos vai servir de exemplo, assim, é isso que eu... E muito bem. Essa vivência. E através dessa vivência que surgem as músicas, as histórias e as coisas boas, como é a música Pela Vida Inteira. Essa que você vai ouvir agora, a gente faz questão de ouvir, inclusive a gente dança, porque a gente gosta de samba, né? Muito bom. Samba é poesia mesmo. Olhando a imensidão, de ficar imaginando, né? Deslumbrado por amar, banhado de paixão, querendo te encontrar, vivendo de ilusão. Cadê você? É muito bom. Pra quem gosta de música, pra quem gosta de samba, e quem não gosta acaba ouvindo, né? Acaba ouvindo e acaba gostando. Tudo, a gente respeita o gosto de todo mundo. Claro. Mas que o samba tem uma parte fundamental na vida da pessoa. Quem escuta o samba já começa, né? Já acaba se identificando. E essa música também tem uma história muito bacana, né? A gente eu e o meu amigo do grupo Traduzir, né? Que é o Gugu, eu chamo ele de WG. E a gente queria ter uma música bonita, assim, também, né? Adolescente, queria ter aquela música bonita, mas não tinha tema. Aí ele virou pra mim um dia, lá em casa, e falou assim: o seu nome eu deixei gravado na areia. Aí eu respondi: pedi a Deus uma luz pra guiar. E não teve e a gente não conseguiu fazer mais, criar mais. Aí um dia eu ia viajar pra Ouro Preto, eu lembro que tava na casa do William, eu lembro disso até hoje. Eu peguei o cavaquinho assim, esperando a gente montando as coisas, começou a vir a ideia, eu fui, gravei rapidinho no celular e levei pra casa. E é uma das músicas que eu mais gosto, assim, ela me vende, porque ficou de brincar com a ilusão, né? Todo mundo tem alguma ilusão, assim. Eu achei que ficou esse que realizamos esse sonho de tomar uma música bonita, assim, sentir contemplado pela vida inteira. Pela vida inteira. Agora, quem quiser seguir o Licinho, quem quiser ter aí os seus contatos, participar da sua agenda, quais são rede social, inclusive? Rede social, a gente tem a nossa página do Projeto Brasilidade no Facebook, a minha página, Samba do Licinho, eu sempre estou escutando. As músicas estão todas as plataformas digitais, citar as principais, Spotify, Deezer, iTunes, elas estão por lá. Quem quiser escutar o CD, né, Samba do Licinho, ou quiser me pedir também o CD pela minha página pessoal ou pela página do Samba do Licinho, né? Minha página pessoal é Licinho Percussão,
pode me pedir um inbox, um CD, que eu com certeza vai ser um prazer. Eu já ganhei o meu, tô super feliz, vou escutar o meu sambinha, o sambinha nosso de cada dia, né? Por que não? Para poder dar uma aliviada. E o nosso programa é assim, é gente da nossa terra, é gente que faz bem, é gente de cultura, né? Assim, que soma na vida. E você representa muito bem a nossa cultura, porque realmente a sua vida, a sua carreira é uma questão de oportunidade, né? E para poder encerrar o nosso bate-papo, defina a carreira do Licinho, nesse momento. Eu acho que é vivendo, aprendendo e construindo, jamais destruindo. Muito bem, muito obrigada, Licinho. Tá, boa vai. sorte, muito sucesso. Tá bom? Obrigado. Para você e para toda a sua equipe. Obrigado. Encerramos aqui mais um bate-papo e eu convido a você para um próximo programa, um próximo bate-papo. Por que não? É talento da nossa terra e você é meu convidado especial.